Olá, está no ar mais uma edição do Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, sempre com as informações de Bento Gonçalves e também da região. Nesta edição você confere com a gente: descontentamento com a Corsã não é só em Bento Gonçalves. Garibaldi também busca explicações para desabastecimento. Setor moveleiro registra aumento tímido nas exportações, mas clima é de confiança. Sonegação fiscal no país chega a 400 bilhões de reais ao ano. Estação Vindima acontece neste final de semana em Bento Gonçalves. Vacinação contra a Covid-19 está cada vez mais próxima dos brasileiros. Tentativa de homicídio é registrada no interior de Bento Gonçalves. A sexta-feira vai iniciar com temperaturas mais baixas para esta época do ano, assim como tem sido nos últimos dias. A presença do sol, mesmo que entre nuvens, vai fazer com que o dia tenha períodos de abafamento e chuvas podem ocorrer em algumas cidades da região ao longo do dia. Confira agora a previsão oficial do tempo para a região sul do país, com dados do Climatempo. Nesta sexta-feira, a atuação de um sistema de baixa pressão sobre o norte da Argentina e a circulação de ventos ainda vão estimular a formação de muitas áreas de instabilidade sobre o sul do Brasil. Por causa dos ventos de um sistema de alta pressão que está no oceano, a chuva acontece a qualquer hora, em geral com fraca a moderada intensidade, no litoral de Santa Catarina e no leste do Paraná, inclusive nas capitais Curitiba e Florianópolis. No interior dos dois estados e na Serra Gaúcha, o dia vai começar com bastante sol e há alto risco para chuva forte entre a tarde e a noite. Por causa de uma mudança na direção dos ventos, pode chover apenas à noite na região de Uruguaiana. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, inclusive em Porto Alegre, o predomínio será de sol sem chuva. Em Florianópolis, mínima de 21, máxima de 28 graus e em Curitiba, mínima de 17, máxima de 24 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica sol e aumento de nuvens ainda na parte da manhã. Entre a tarde e a noite, podem ocorrer pancadas de chuva. Para esta sexta-feira, as temperaturas devem variar entre a mínima de 16 e a máxima chegando aos 32 graus. A partir de segunda-feira, dia 18, as pessoas interessadas em castrar seus cães ou gatos de forma gratuita em Bento Gonçalves, poderão efetuar o seu cadastro junto ao Departamento de Vigilância Ambiental da Prefeitura. Até o dia 29, o setor vai atender a população pelos telefones 3055-7265 e 3055-7312, no horário das 8 às 11 da manhã e das 2 às 5 da tarde. Aqueles que perderem o prazo terão que aguardar a abertura de um novo período em agosto, já que são apenas 2 períodos ao ano. De acordo com a coordenadora da Vigilância Ambiental, Simone Menegotto, não é possível estimar em quanto tempo após o cadastro das cirurgias elas acontecerão. Ela justifica que essa previsão vai depender da demanda levantada. Atualmente, apenas uma clínica veterinária aderiu ao edital de chamamento público para a realização dos procedimentos. Os valores pagos pelo município às clínicas veterinárias variam de R$ 90 a R$ 230, de acordo com o tamanho e o sexo dos animais. A primeira etapa do projeto Em Ritmo de Férias já está em andamento e segue até o dia 30 deste mês, oferecendo aulas de balé clássico, dança infantil e jazz. Oferecidas de forma gratuita, as atividades são voltadas para crianças de 6 a 12 anos, sendo 12 turmas em janeiro e outras 12 em fevereiro, durante o período das férias escolares. A segunda etapa do projeto será desenvolvida entre 1º e 26 de fevereiro. As aulas de jazz dance ocorrerão nas segundas-feiras, as aulas de dança infantil nas terças-feiras e as de balé clássico nas quartas-feiras, pela manhã
e quintas-feiras à tarde. O projeto conta com recursos do Fundo Municipal da Cultura e mais informações são obtidas pelo telefone 999 90 6106. As reclamações quanto aos serviços prestados pela Corsan não se referem apenas a Bento Gonçalves, onde milhares de moradores passaram a utilizar as redes sociais para expor os seus problemas com a estatal. Um exemplo foi um vídeo em que um cidadão mostra o desperdício de milhares de litros d'água tratada junto à unidade do barracão, onde é realizada a captação da água em Bento Gonçalves. A gente confere já esse vídeo. Na sequência temos mais informações, porque esse problema também é registrado em Garibaldi. Se tu tá sem água em Bento, aqui não tá faltando. Aqui no barracão, no reservatório, não tá faltando. Tem uma cachoeirinha aqui, de leve. Tá bombando, tá metendo-lhe água. O bom é que essa água vai toda lá embaixo no arroio, né? O arroio Baracão. Não sei como é que tá faltando água lá no arroio Baracão, se ela desce toda daqui. Além dos moradores em Bento Gonçalves, até o poder público provocou nos últimos dias reunião com a Superintendência Regional a fim de buscar explicações da estatal. O descontentamento também é registrado em Garibaldi, onde a falta d'água é constante. Nessa semana, foi a vez do prefeito Alex Carniel solicitar aos gestores da Corsan melhorias nos serviços prestados à comunidade garibaldense. Além do prefeito e diversos secretários municipais, o encontro teve a presença do superintendente regional da Corsan, Tiago Dallagnese, e do gestor da estatal em Garibaldi, Alessandro Silva Tavares. Além do desabastecimento, a prefeitura também se mostrou preocupada com a questão do esgotamento sanitário. De acordo com a Corsan, nos próximos dias deve iniciar a retirada de 40 mil metros cúbicos de barro, dejetos e plantas aquáticas junto à barragem, o que deve resultar em maior volume de reserva. A estatal ficou de concluir neste próximo final de semana a interligação do loteamento Esqui, suprindo assim a falta d'água na parte alta do bairro Ferroviário. Nós, inclusive, contatamos o gerente da Corsan em Bento Gonçalves, o Marciano Dalpisol, para que ele expusesse a versão da empresa, mas ele não retornou às nossas ligações. O programa habitacional Casa Verde e Amarela, que substitui o projeto Minha Casa Minha Vida, foi sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro. Ele contempla as áreas rural e urbana de acordo com as necessidades de moradia de cada região do país. Além disso, estabelece as condições para executar contratos já firmados. Mais informações a gente confere na reportagem. O Casa Verde e Amarela, lançado no ano passado, agora virou lei e regulamenta a concessão de financiamento e subsídio para a compra da casa própria. O programa substitui o Minha Casa Minha Vida. O programa contempla famílias de áreas urbanas com renda mensal de até R$ 7 mil e de áreas rurais com renda anual de até R$ 84 mil. Famílias das regiões Norte e Nordeste com renda mensal de até R$ 2 mil terão redução de até meio ponto percentual na taxa de juros. E quem vive nessas regiões e recebe até R$ 2.600 terá os juros reduzidos em 0,25 ponto percentual. Nessas localidades, os juros para os novos contratos poderão chegar a 4,25% ao ano para cotistas do FGTS e nas demais regiões a 4,5%. A meta é atender 1.600.000 famílias até 2024. Outros dois grupos que vão poder contratar crédito imobiliário com juros diferenciados são os que recebem entre R$ 2.000 e R$
R$4.000 e entre R$4.000 e R$7.000 por mês. A variação da taxa de juros vai depender da renda e da localização do imóvel. O Casa Verde e Amarela também vai cuidar da regularização fundiária e da melhoria de residências, com incentivos para a reforma e ampliação do imóvel. A meta é regularizar 2 milhões de moradias e promover melhorias em 400 mil até 2024. As exportações de imóveis estão avançando, embora ainda não tenham recuperado as perdas ocorridas no segundo trimestre de 2020. Os embarques nos últimos meses, porém, já atingem os níveis pré-pandemia e, em alguns casos, até superam alguns índices do ano passado. No Polo Moveleiro de Bento Gonçalves, que engloba cerca de 300 indústrias dos municípios de Bento, Monte Belo do Sul, Pinto Bandeira e Santa Teresa, foram exportados no ano passado mais de 47 milhões e meio de dólares, uma queda de 0,2% na comparação com o ano anterior. Destaque para o desempenho nos Estados Unidos, que está cada vez mais consolidado como o principal destino dos móveis da região, seguidos do Peru e do Reino Unido. Ao mesmo tempo, no Rio Grande do Sul foi verificada a queda de quase 10% e no Brasil como um todo, a retração foi de 2% nas exportações de móveis. O Sindimóveis de Bento Gonçalves ressalta que o período ainda é de incerteza e muita volatilidade. As boas notícias do mercado internacional, vindas especialmente da retomada econômica, do aumento da demanda por móveis e da possibilidade de vacinação no primeiro semestre do ano, devem seguir sustentando o crescimento dos próximos meses. A sonegação fiscal das empresas passa de 400 bilhões de reais por ano. Os números são do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Entre os motivos da sonegação, segundo o Instituto, está o próprio sistema tributário brasileiro. A gente confere essas informações no vídeo. Até 2019, essa indústria recolhia impostos pelo Simples Nacional. No ano passado, passou a ser média empresa. E o sócio conta que se surpreendeu com a complexidade do processo para pagar os impostos. Complicou demais a parte administrativa, porque agora a gente tem que fazer um controle bem complexo de sistema de crédito de ICM, débito de ICM, fora o PIS, CONFINS, que agora são pagos em guias separadas. Mas nem todo mundo segue à risca as regras tributárias. Em 2019, o Brasil deixou de arrecadar mais de 400 bilhões de reais com a sonegação de impostos, de acordo com o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. Apesar de ainda ser alto, o índice de sonegação diminuiu em 2019, último ano analisado. Caiu de 32% em 2002 para 15%. Em função desse momento, o Brasil está tendo despesas extraordinárias muito importantes, né? Então, imagina você deixar de arrecadar 417 bilhões, que é a estimativa de sonegação fiscal para esse ano, é um valor que faz falta no caixa do governo. Ainda de acordo com o estudo do IBPT, 47% das empresas de pequeno porte sonegam impostos. Entre as médias, o índice é de 31% e cai para 16% entre as de grande porte. Para o Instituto, enquanto se discute uma reforma tributária mais ampla, é possível simplificar o PIS e a COFINS, cobrados pela Receita Federal, por exemplo. Então, melhoraria a questão do aproveitamento de crédito de PIS e COFINS e abriria espaço, então, para se criar um imposto sobre operações eletrônicas, que daí traria a caixa para o governo. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Fofuxo, você sabia que o Brasil produz quase 80 milhões de toneladas de lixo por ano? Fofuxo, ao resgate! Com o Bote Recicla, quando acaba uma embalagem, começa um novo futuro.
Em 2021, as embalagens que você retorna nas lojas Boticário serão recicladas para melhorar a estrutura de escolas por todo o Brasil. Leve a sua embalagem e faça parte desse movimento. Você retorna, o Bote recicla e transforma. Óculos de sol com grau. Aqui os seus óculos solares podem ser adaptados à sua rotina e também ter lentes de grau. Traga sua receita e confira mais essa vantagem do Mercadão dos óculos. Mercadão dos óculos. A Multiarte, com fábrica de estofados há 16 anos em Garibaldi, conta agora com uma loja de 1.000 metros quadrados, junto à fábrica para atender você com o que há de melhor. Além da qualidade já conhecida nos estofados, conta também com salas de jantar, poltronas, puffs e móveis complementares, ótimo acesso e estacionamento amplo. Multiarte, na BR 470, sentido Bento Garibaldi, antes do Castelo Benvenuti. Fone 3451-7164. Inicia amanhã o projeto Estação Vindima, promovido pela Secretaria Municipal do Turismo de Bento Gonçalves. Entre sexta, sábado e domingo, o evento vai acontecer em diferentes partes da capital do vinho e, assim como as celebrações do Natal, terá um formato diferente devido à pandemia. O secretário de Turismo de Bento Gonçalves, Rodrigo Parisotto, destaca que todos terão a oportunidade de vivenciar a tradição, uma vez que a Vindima encanta tanto moradores quanto turistas. Nós estamos nos encaminhando de um momento muito importante para o turismo de Bento Gonçalves. Está iniciando agora no dia 15 a Estação Vindima, que ela vai seguir então até dia 14 de março. Várias vinícolas, restaurantes, hotéis vão estar oferecendo programações especiais, como Pisa da Uva, a colheita da uva, o merendim e tantas outras ações que serão realizadas nesse período. Esse ano, respeitando toda a questão da pandemia e as regras do modelo de distanciamento, nós optamos por não ter a festa de abertura da Vindima, e sim a parada Estação Vindima, que vai consistir em 6 paradas que vão acontecer no dia 15, 16 e 17 de janeiro, na parte central de Bento Gonçalves, na região da Planalto e nos 4 distritos, onde nós estaremos abordando os veículos como uma espécie de uma blitz, mas nós chamamos de parada, onde nós vamos estar entregando um caixo de uva, comemorando esse momento tão importante do nosso turismo e também da nossa cidade. Nós temos na Estação Vindima programação diária, que então o pessoal pode acompanhar pelo site bento.tour.br, e aí por dia nós temos inúmeros estabelecimentos divulgados com suas programações. Além disso, tem uma série de itens que devem ser cumpridos, tanto pelo turista que está participando, quanto pelo estabelecimento, porque isso é uma forma também de nós termos a atividade de forma segura e garantindo que tudo possa acontecer de uma forma muito boa para todos. Quero fazer esse convite para todos vocês. Então, de 15 de janeiro até 14 de março, nós estaremos com a programação em toda a nossa cidade, nas nossas rotas turísticas. E além disso, a partir das 15 horas, nessa sexta-feira, então começa a parada Estação Vindima, aqui na Via Delvino, com entrega de uva, vai ter shows também para animar o pessoal. Então, uma grande oportunidade para a gente estar mais próximo daquilo que é muito bom
na nossa cidade. Vem vindimar com a gente em 2021. Na sexta-feira, a programação acontecerá na Via Delvino, entre 2 da tarde e 5 da tarde. Às 5h30, será dada bênção ao parreiral existente na Igreja São Bento e a parada Estação Vindima na Avenida Planalto, das 6 da tarde às 7 da noite. Doar sangue é um gesto que pode salvar vidas e que precisa ser incentivado. Durante a pandemia, este ato de amor ao próximo caiu entre 15% e 20%. As festas de final de ano também contribuíram para baixar os estoques. A gente confere essas informações na reportagem. Salas vazias nos postos de coleta, uma situação que se repete em vários hemocentros do país. Dados preliminares do Ministério da Saúde apontam que houve redução no número de doações de sangue entre 15% e 20% no ano passado, em função da Covid-19. Quem é da área reforça: doar sangue é seguro, mesmo em tempos de pandemia. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a doação pode ser agendada para evitar aglomerações. Outras medidas também foram tomadas para garantir mais segurança. Separamos os assentos para manter um distanciamento, oferecemos álcool em gel para que os doadores possam higienizar com frequência as mãos e a frequência de higienização dos ambientes também aumentou. Para ser um doador, é preciso pesar no mínimo 50 quilos, ter entre 16 e 69 anos de idade. Lembrando que os menores de 18 anos têm que apresentar autorização dos pais ou responsáveis. No dia da doação, é necessário beber bastante água e estar bem alimentado, sem a ingestão de gorduras e frituras. Ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior. E o principal, estar com a saúde em dia. E falando em bom estado de saúde, Covid-19 não é impedimento para doar, viu? Desde que a pessoa esteja totalmente recuperada. Se você está com qualquer sintoma de gripe, não é o momento de ir até o hemocentro. Você precisa aguardar pelo menos 14 dias após o fim dos sintomas para poder doar sangue. E se você já teve Covid, você só pode doar 30 dias após o fim dos seus sintomas. A Júlia sabe bem disso. No ano passado, o pai dela precisou receber sangue e, para retribuir, ela foi doar junto com as amigas. Nosso plano é continuar doando sangue. Colocamos o tempo mínimo entre as doações no calendário e assim que estivermos liberadas para ir doar, vamos estar lá de novo. Cabe destacar que aqui em Bento Gonçalves a doação poderia ser até maior, né? Uma vez que, infelizmente, as doações têm que acontecer somente no Hemocentro Regional em Caxias do Sul. Mesmo muitas vezes com o hospital e a prefeitura se unindo, levando as pessoas para doar, a gente sabe que esse número sempre é mais baixo, né? Mas é importante que cada um se conscientize para poder fazer essa doação, porque amanhã ou depois nós é que poderemos estar precisando de sangue, né? E cabe aos gestores públicos, de repente, alinhar esse trabalho para trazer de volta as doações para a nossa capital do vinho. Um avião brasileiro já está a caminho da Índia a fim de buscar 2 milhões de doses da chamada vacina de Oxford contra a Covid-19. Desenvolvida pelo consórcio da farmacêutica britânica AstraZeneca e da Universidade de Oxford, a vacina foi fabricada pelo laboratório indiano Serum. A aeronave partiu de Recife para uma viagem de 15 horas de duração até a cidade indiana de Mumbai. Ao retornar ao Brasil no próximo sábado, dia 16, o avião vai baixar no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. No local, as vacinas vão aguardar o aval da Anvisa, que vai se reunir no domingo para analisar o pedido de uso emergencial que foi apresentado pela Fundação Oswaldo Cruz, que é parceira da AstraZeneca e da Universidade de Oxford, aqui no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, a vacina será distribuída aos estados em até 5 dias após o sinal verde da Anvisa, para assim dar início à imunização em todo o país de forma simultânea e gratuita. Na quarta-feira, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, autorizou as empresas aéreas a transportarem vacinas refrigeradas com gelo seco na cabine de passageiros. O transporte só ocorrerá, entretanto, se não houver passageiros durante o voo.
Até o início desta quinta-feira, o portal do governo do estado mostrava a ocupação de 34 leitos na UTI do Hospital Tacchini, de um total de 45 existentes na instituição. Desse total, 16 eram pacientes com a Covid-19, o mesmo número em relação à quarta-feira. Quanto ao uso de respiradores, o boletim atual mostrava 19 equipamentos sendo utilizados por pacientes com coronavírus, 2 a mais do que no levantamento de quarta-feira. E mais uma vez foi registrada diminuição na ocupação de leitos fora da UTI. Na terça-feira, a ocupação chegava a 33 unidades. Na quarta, caiu para 25 e no boletim desta quinta-feira eram 24 pacientes, ou seja, 28,6% do total de 84 existentes na instituição. Os dados do portal covid.saude.rs.gov.br referentes a Bento Gonçalves possuem dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e pela Secretaria Municipal da Saúde. No final da tarde da quarta-feira, policiais do 3º BPAT de Bento Gonçalves prenderam um homem de 36 anos, contra o qual havia um mandado de prisão preventiva, uma vez que ele é acusado pelo crime de homicídio. A prisão ocorreu na linha Passo Velho, onde uma pessoa foi baleada, sendo conduzida para atendimento médico por populares. Na averiguação ao local, os policiais militares abordaram um veículo e no seu interior estava o foragido da justiça, o qual informou que a vítima era seu amigo. Ele foi preso, sendo conduzido à delegacia de polícia. Já a pessoa baleada, um rapaz de 23 anos, foi transferido nesta quinta-feira para o Hospital São Carlos, em Farroupilha. O projétil atingiu a coluna. O veículo tinha ocorrência de furto registrada na região metropolitana de Porto Alegre. Os policiais encontraram no interior do carro um artefato explosivo artesanal que foi desativado pelas equipes antibombas da Brigada Militar. A motivação e a autoria do crime ainda são desconhecidas. Um fato inusitado e que poderia ter terminado em tragédia foi registrado na manhã desta quinta-feira no bairro Santa Marta, aqui em Bento Gonçalves. Logo depois das 9h30 da manhã, o Corpo de Bombeiros foi acionado para resgatar o condutor de uma retroescavadeira que tombou, causando um susto em diversos moradores da rua Aurino Argemiro Zandonai. Além do Corpo de Bombeiros, foi acionada a equipe do SAMU. No local, o condutor do equipamento, Everton Angeben, se encontrava lúcido e apenas com algumas escoriações. Mesmo assim, ele foi conduzido para atendimento médico, sendo liberado posteriormente. Essas, então, as informações do nosso jornal TV Com, que tem reprises às 7 da manhã e também ao meio-dia. E você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, você pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone, uma vez que ele é válido tanto para Android quanto iOS.